Olá! Hoje vamos fazer algumas reflexões sobre a lei de reprodução. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz em sua terceira parte as leis morais. Em um total de 10 leis apresentadas pelo codificador da doutrina espírita, vamos nos ater à lei de reprodução, abordando os seguintes aspectos: população do globo, obstáculos à reprodução, aborto, casamento, celibato, poligamia. População do globo. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza. Sem a reprodução, o mundo corporal acabaria. Questão 686 do Livro dos Espíritos. Se a população seguir sempre a progressão que vemos, chegará um momento em que será excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Não faz nada inútil. O homem, que vê apenas um canto do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, o que nós vemos com essas duas questões é que a lei de reprodução, né, ela garante, então, a continuação das espécies. E nós também podemos pensar na lei de reencarnação, que está ligada à lei de reprodução. A lei de reencarnação, que é uma lei que prova a justiça de Deus, né? Pois dá inúmeras oportunidades para o espírito se aperfeiçoar, favorece a evolução do espírito. Então, nós precisamos da reencarnação para continuarmos a nossa evolução. E para reencarnar, nós precisamos ter a chance de nascer de novo através da lei da reprodução, que está colocada aqui na questão 686. E sobre a população, a progressão em que ela cresce, como Kardec já via isso lá no século XIX e que nós continuamos a perceber na atualidade, se isso realmente seria excessivo na Terra. E Deus, que faz tudo sempre em equilíbrio e que vê sempre a harmonia do conjunto, ele vai manter esse equilíbrio. E na atualidade, nós já começamos a perceber que o homem mesmo começa a mudar o seu comportamento com relação ao número de filhos. Se em algumas gerações passadas era muito comum os casais terem de 10 a 12 filhos, na atualidade, isso já não é o comum. Na atualidade, o homem ele já regula, né? Ele faz um planejamento familiar com menos filhos. E uma outra questão também que podemos pensar é como o homem ele continua avançando também em desenvolver técnicas e aprimoramento para a produção de alimentos. Que isso também é uma angústia de pensar de crescer a população, mas não cresce a mesma quantidade para alimentar toda essa população, né? E, na verdade, o que nós vemos atualmente é que o homem conseguiu desenvolver, aprimorar técnicas e produzir muito mais alimentos. O homem precisa realmente buscar agora o equilíbrio nessa distribuição, que o homem ainda não faz isso equilibradamente, né? Não distribui. Você vê famílias com excesso jogando no lixo e famílias com escassez, que muitas vezes só tem uma refeição ou nenhuma refeição.
Então, esse é o ponto que, no momento, nós precisamos buscar melhorar. Dando continuidade, vamos aos obstáculos à reprodução. As leis e os costumes humanos que criam obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza, pois tudo que dificulta a marcha da natureza é contrário à lei geral. Questão 693. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria prejudicial a outras espécies e o próprio homem se tornaria uma vítima. Por isso, Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar, mas do qual não se deve abusar. Pode-se regular a reprodução conforme as necessidades, mas do qual não se deve dificultá-la sem razão. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para equilibrar as forças da natureza. E é isso ainda que o distingue dos animais, porque o faz sem conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio. Portanto, o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstenha o desenvolvimento excessivo, talvez perigoso, das espécies de animais e vegetais de que se alimentam. Questão 693A, que traz para a gente essa informação de que o homem, ele está, sim, autorizado a regular a reprodução conforme as necessidades. O homem, ele pode fazer o seu planejamento familiar. O que não se deve é você abusar disso daí, impedir o funcionamento da lei, né? Não ser contrário à lei. E também, né, essa questão nos mostra aqui que a própria natureza, os animais, eles também concorrem para esse equilíbrio de regular esse número de reprodução, né, conforme está colocado aqui na questão. Então, a lei, ela funciona perfeitamente em harmonia e em equilíbrio, ajustando o reino vegetal, o reino animal e nós, né, que já temos também o uso aí de um certo livre-arbítrio para fazer o seu planejamento. Então, sob o aspecto do controle da natalidade, o Rodolfo Caligares também nos traz uma boa contribuição. O controle da natalidade passa a ser legítimo quando há justificativas de ordem superior que impeçam ou dificultem o renascimento de espíritos. No entanto, criar obstáculos à reprodução, em atendimento aos anseios da sensualidade e da luxúria, prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Então, o Rodolfo já fala aqui para a gente como está na questão 693A. É permitido ao homem manter um equilíbrio na sua reprodução, regular isso daí. Agora, os anseios para você inibir essa reprodução atendendo somente à sensualidade, à luxúria, ele mostra bem claro aqui que nós estamos ligados ao corpo, à necessidade material do homem, né? Ao corpo físico, em detrimento da alma. Há da gente pensar sobre isso, né? Olhar de uma maneira ampla. A utilização de anticoncepcionais, nos esclarece Jorge Andréia, tem indicação da regularização do ciclo menstrual, podendo ser estendida a um equacionamento de planejamento familiar, dentro de certas medidas,
nas quais possamos avaliar não só as influências nas estruturas funcionais do corpo físico, como também e principalmente na posição ética e moral, pelos seus efeitos nos campos espirituais. Conhecer essas posições na avaliação de utilização adequada de anticoncepcionais é permitir-se um conhecimento mais profundo das leis morais e da própria vida que uma universalidade de posição pode propiciar. Então, também o Dr. Jorge Andréa, ele nos traz a informação de que nós devemos utilizar dos métodos anticoncepcionais com responsabilidades. Podemos utilizar o método regulador, mas de acordo com o planejamento familiar, com equilíbrio dentro da lei de reprodução, buscando olhar também o aspecto ético e moral, que vai surtir efeito nos campos espirituais. Não somente olhar o aspecto do corpo físico, de seu funcionamento, né? Da vivência aqui do bem-estar puramente ligado ao corpo físico. Então, nós temos que considerar também o aspecto espiritual. Por tudo isso, o controle da natalidade só poderá ter sentido quando avaliado de muitos ângulos, onde as diversas estruturas individuais, físicas e psíquicas possam ser devidamente apreciadas e bem equacionadas. Concluindo muito bem o Dr. Jorge Andréa. Seguindo agora sobre o aborto, vamos ver o que a literatura espírita nos traz. Pode ser o aborto sob o ponto de vista médico, espontâneo ou provocado. E a diferença está na intenção, pois que este último é devido à interferência intencional da gestante, do médico ou de qualquer outra pessoa, visando ao extermínio do concepto. A doutrina espírita procura esclarecer que o aborto é crime, que pode ter atenuantes ou agravantes, como todo desrespeito à lei. Antes de ser transgressão à lei humana, o abortamento provocado constitui crime perante a lei divina ou natural, ficando os infratores sujeitos à infalível lei de ação e reação. Interromper a gestação de um filho é decisão de grande responsabilidade. Então, o aborto, acima de tudo, é crime, né? E você, então, está desrespeitando a uma lei da natureza. E como todo desrespeito à lei, nós vamos ter aí, né, o efeito da ação e reação, que nós sabemos que é infalível, né? Tudo o que semear, nós também teremos que colher, né? Plantou, vai colher. Então, teve uma ação, haverá uma reação. Entretanto, há quem o faça sem quaisquer considerações de natureza médica, legal, moral ou espiritual, porque considera a gestação um fato meramente biológico e que somente as pessoas nela diretamente envolvidas têm o direito de decidir pelo seu desenvolvimento natural ou pela interrupção, sem culpa legal ou moral. O aborto delituoso, resultante de uma ação não justificada pela moral e pela lei de amor, é considerada um equívoco gravíssimo. Não é uma solução, é um adiamento doloroso, uma porta aberta de entrada no crime e no mal, e um rompimento de compromissos estabelecidos pelo espírito, ora delituoso com Deus, como reencarnante e consigo mesmo. Então, o que nós podemos pensar a respeito dessa informação que recebemos
é o quanto é grave esse ato. Se nós considerarmos meramente o aspecto biológico, e na atualidade continua uma grande discussão em torno deste tema, e que nós já vemos em alguns países do planeta Terra, em que já existe até uma lei humana deixando legal esse ato, mas não é simplesmente a lei humana que vai regulamentar todo esse funcionamento. Vai haver aí uma reação para esta ação, como a lei de causa e efeito, que nós sabemos que está aí. A tudo nós responderemos. Então, não adianta somente, se você estiver sendo autorizado por uma lei humana, nós devemos pensar também sobre o aspecto moral, sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre o que realmente considerar essa vida nova como sendo vida, e não só as situações do entorno físico em que está vivendo naquele momento. Então, é uma questão bem importante, difícil ainda nos nossos tempos, mas que precisamos sim buscar nos esclarecer, buscar refletir e para realmente pegar o caminho do acerto e não do erro, conforme nós temos aqui nessa página, né, esse esclarecimento, e não entrarmos aí no crime, que para a doutrina espírita é um crime. Ela nos esclarece sobre isso. Não podemos considerar somente o aspecto biológico. Nós temos que considerar o aspecto espiritual, o aspecto moral, que envolve toda essa questão. Não somente a mãe, a genitora, mas também o ser que já está em desenvolvimento e que já existe. E as pessoas aí no entorno também envolvidas, direta ou indiretamente, que também responderão. Vamos observar agora sobre o casamento. O casamento, a união permanente de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. Questão 695. A abolição do casamento para a sociedade seria um retorno à vida animal. 696. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e aparece entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento colocaria o homem até mesmo abaixo de alguns animais que dão exemplo de uniões constantes. Então, essas informações que o Livro dos Espíritos transmite para nós e deixa bem claro que o casamento ele marca um progresso na humanidade, que através do casamento os homens, os espíritos têm a condição de estabelecer laços fraternos, de desenvolver laços fraternos nas situações diversas dessas uniões, né? E o casamento aqui ele é colocado enquanto união, e não enquanto tipos de casamento, cerimônias, contratos, não nesse sentido, mas no sentido da união de dois seres para constituir família, e aí entra o planejamento de filhos, novos espíritos envolvidos no planejamento familiar, e que isso é a primeira célula
de desenvolvimento fraternal, de contato nosso para desenvolver o amor, para desenvolver o perdão, para fazer esse exercício, saindo desse núcleo que é a célula da família, né? Essa célula familiar, para então depois ampliar isso daí para a sociedade. E nós também podemos pensar que aqui o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, qual é a qualidade, o tipo de união que é estabelecida entre os espíritos aqui? Nós sabemos que existem alguns tipos de casamentos. E o mais frequente aqui no orbe terrestre são os casamentos provacionais. Né? Ainda não são casamentos de almas afins. Né? Nós estamos ainda num processo evolutivo. Estamos ainda nos aprimorando para um dia fazermos uniões realmente com toda a afeição, com toda a afinidade. E a realidade que temos hoje ainda não é esta, mas um dia alcançaremos, como temos certeza do progresso constante de cada um de nós. E também podemos pensar na questão do divórcio, né? E o divórcio é permitido, não é permitido? Na realidade, o divórcio ele é uma lei humana, não é uma lei de Deus. Porque a lei natural sempre prevê o equilíbrio e uma evolução. É uma lei para nos ajudar a equilibrar. E se nós temos uma união em que chega um ponto em que um dos dois não consegue tirar nenhum proveito, nenhum adiantamento, ao contrário, pode ocorrer situações de agravamento dos envolvidos, então é melhor que haja realmente uma separação temporária e que para frente, numa nova oportunidade, essas almas terão a oportunidade, sim, de buscar se entender, se perdoar, se equilibrar, né? E desenvolver aí um laço fraternal. E Emmanuel, na questão 79 do Consolador, ele nos esclarece. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, o Emmanuel nos chama a atenção aqui que nós temos um planejamento reencarnatório e que pode ser feito aí através de um mentor, se nós não tivermos essa condição. Pode ser feito com a nossa participação, porque nós já conseguimos identificar que precisamos fazer uns reajustes com algumas pessoas, já identificamos isso daí e já nos preparamos para fazer isso, né? E o casamento, a união entre os seres aqui na Terra, tem esse propósito de ajustar, de nos dar a chance de nos equilibrarmos e de quitarmos aí os nossos débitos um para com o outro, né?
Então, mais uma vez também, nós pensamos nos diversos tipos de casamentos que ainda existem, de uniões que ainda existem, né? E a que mais predomina na atualidade, que nós vemos aqui, realmente são as situações provacionais. Celibato. Segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, a abstinência em matéria de sexo e celibato na vida de relação pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais. A daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço no curso de determinada reencarnação, e a daqueles outros que se veem forçados a adotá-las por força de inibições diversas. Indubitavelmente, os que consigam abster-se da comunhão afetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se aterem ao conforto de uma existência a dois, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo que traçam a si mesmos escaladas mais rápidas aos cimos do aperfeiçoamento. Através de várias maneiras, convertem a existência, sem ligações sexuais, em caminho de acesso à sublimação. O fluxo da energia sexual se canaliza para outros objetivos, os de natureza espiritual. Então, temos exemplos aqui, né, dentro do próprio Espiritismo. O nosso querido Chico, que viveu a vida expandindo o amor, né? Expandindo os laços fraternais. Então, foi uma vida dedicada exatamente a ampliar, né, os laços de amor e de afeto. Então, nesse sentido, o celibato ele é muito meritório aos olhos de Deus. O celibato, por egoísmo, por um motivo fútil de que eu não quero compartilhar, não quero dividir meu espaço, por um motivo assim, obviamente que não tem valor aos olhos de Deus, né? Não está de acordo aí está sendo contra a lei de reprodução. Agora, o celibato, conforme o Emmanuel coloca aqui, essa sublimação do fluxo da energia sexual, mas ampliando isso daí para laços de amor, de fraternidade, ajudando a mais irmãos, ampliando essa convivência amorosa, isso sim é muito meritório, sim. Existem, porém, aqueles que já renasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual, atendendo a inibições irreversíveis ou a processos de inversão pelos quais sanam erros do pretérito, ou se recolhem, apesar das disciplinas que lhes facilitem a desincumbência de compromissos determinados em assuntos de espírito. As criaturas com vida celibatária na Terra não são compreendidas e sofrem críticas e acusações. Não podemos taxar as pessoas que vivem em solidão afetiva, sejam homens ou mulheres, servindo a uma ordem religiosa qualquer ou participando da vida em sociedade, como criaturas sem necessidades afetivas, assexuais e sem anseios do coração. Então, essa advertência é bem importante para nós refletirmos. Devemos, sim, respeitar e buscar entender o posicionamento de qualquer irmão, porque ele também é filho de Deus e Deus é que sabe de todas as coisas. E realmente ainda as pessoas estranham, em sua maioria, aqueles que têm uma vida celibatária, seja por um motivo ou por outro. O que não cabe para nenhum de nós é a falta de respeito, é a falta de amor, né? A hostilidade
para com esses nossos irmãos. Seguindo agora com a poligamia. A igualdade numérica aproximada que existe entre homens e mulheres é um indício da proporção em que se devam unir? Sim, porque tudo tem uma finalidade na natureza. Questão 700 do Livro dos Espíritos. A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. A monogamia está de acordo com a lei da natureza. O casamento, segundo as vistas de Deus, ou seja, a união entre dois seres, tem de se fundamentar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade, há apenas a valorização do corpo físico. E isso não é uma lei divina, é uma lei humana. A lei divina é uma lei equilibrada e que visa o nosso aprimoramento como seres completos, que somos espíritos e não corpo em essência. Somos espíritos e que também temos laços. O mais importante são os laços de afeição, os laços de amor que aprendemos a desenvolver, o laço de respeito, de perdão. Então, são essas relações, melhor dizendo, relações de respeito, de perdão, para desenvolver aí a verdadeira afeição que está no caminho do desenvolvimento do amor. E a monogamia é que te dá condição de entrar por esse caminho, pelo caminho de desenvolvimento dos laços de amor. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz com que desaparecesse pouco a pouco. Então, nós ainda observamos na atualidade algumas regiões que estabelecem esse costume de poligamia, mas que, conforme o aperfeiçoamento social e moral da humanidade, dos laços de afeição e desenvolvimento do amor, isso daí vai desaparecer. A passagem da poligamia para a monogamia acontece de forma paulatina à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade. O amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Então, é uma questão mesmo de tempo, de desenvolvimento dos laços de afeição, do desenvolvimento do amor, e que nós não vamos mais ter traços de poligamia em nenhuma cultura aqui na Terra. Estaremos, então, de acordo com a lei natural, que é a monogamia. E aqui tem a bibliografia dessa apresentação. Fica aqui a sugestão que continuemos a estudar a lei de reprodução, tão importante para a nossa evolução. Existem algumas lives sobre esse assunto. Algumas eu vi, como a do professor Simão Pedro, do Dr. Alberto Almeida e tantas outras, que vale a pena buscarmos para ampliarmos o nosso entendimento. Um abraço a todos.